Evangelho de Lucas, capítulo 7, os versículos 36 a 50. Quero tratar com os irmãos hoje sobre um tema muito atual, muito importante na nossa vida, que é o tema do preconceito. Então, falarmos um pouquinho sobre essa questão do preconceito. Lucas capítulo 7, os versículos 36 a 50. Você pode ficar sentado como está, acompanha a leitura da Bíblia, que diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for profeta, nem saberia quem e qual é a mulher que o tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela pecou pouco. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Que Deus nos abençoe através dessa palavra maravilhosa que temos diante de nossos olhos. Eu me lembro uma certa vez, quando eu era seminarista, nós fomos com o conjunto do seminário cantar numa igreja no interior do Paraná. E algo me surpreendeu no domingo pela manhã, quando estava acabando a escola dominical, no momento de avisos. Um jovem que havia feito o IBEL, o Instituto Bíblico Eduardo Leite, lá de Patrocínio, e era da igreja e estava trabalhando na área de evangelismo da igreja. Ele foi até a frente da igreja e ele pediu aos irmãos da seguinte maneira: meus irmãos, eu quero pedir a vocês, por favor, em nome de Jesus, que hoje à noite eu tenho evangelizado algumas prostitutas e alguns travestis aqui em nossa cidade, e eu os convidei para virem ao culto hoje, já que nós temos uma programação especial. O conjunto dos seminaristas está aqui na igreja, então eu os convidei para que eles venham até a igreja. E eu quero pedir a vocês, por favor, que os recebam bem. Aquilo, eu fiquei prestando atenção no que ele falou, né? Parece que soa uma coisa assim meio estranha. Pedir, por favor, à igreja, para que a igreja receba bem as pessoas, não importa quais sejam essas pessoas,
Pedir por favor parece uma coisa que não combina com a igreja. Não é verdade? Não combina com a mensagem de Cristo. E a igreja, ela é a representante da mensagem do Evangelho de Cristo. Ele não precisaria, na realidade, pedir por favor. Na realidade, ele não precisaria pedir absolutamente nada. Seria a coisa mais natural qualquer pecador que entrasse das portas para dentro ser recebido com naturalidade e amor, porque a igreja é um lugar para pecadores. A igreja é assim, um lugar para pecadores. Mas quando nós olhamos para o texto da palavra do Senhor, nós vemos que não era diferente na época de Jesus. Essas dificuldades também eram encontradas na época do Senhor Jesus Cristo. As pessoas também sofriam com esse problema do preconceito. As pessoas também eram preconceituosas na época do Senhor Jesus. Mas uma das coisas que me chamou a atenção para trazer essa mensagem hoje foi que no domingo passado, quando eu saía da classe de jovens, eu fui interpelado por um adolescente. Não vou falar quem é, tá bom? Ele sabe quem é, eu não vou falar, mas eu achei muito legal a pergunta dele, né? E os adolescentes, os jovens, têm que levantar perguntas mesmo. Quando eu estava saindo, ele falou: pastor, nós tivemos uma aula hoje, lá com a professora, com a Fátima, e nós falamos sobre a questão de receber as pessoas na igreja. E falamos o seguinte, chegamos a questionar: e se viesse a igreja com uma prostituta, um homossexual, um travesti, como nós o receberíamos? Será que nós estamos prontos para receber gente assim na igreja? Eu estou usando mais ou menos as palavras dele, tá bom? Foi com essas mesmas palavras, mas estou tentando lembrar do direitinho da pergunta que ele fez. Eu me pergunto se a colocação está exatamente igual a que ele fez. Mas naquele momento, eu disse o seguinte para ele. Eu falei: olha, se nós muitas vezes não estamos nem preparados para receber os que são iguais a nós já encontramos dificuldades muitas vezes para acolher os que são iguais a nós, no sentido de que o preconceito trata assim: nós somos normais, os outros são anormais, né? Porque não são iguais a nós. Então, se nós temos muitas vezes dificuldades de acolher, de receber, de ter contato, até de falar oi, estender a mão para pessoas que são semelhantes a nós, imagina a dificuldade. E com toda certeza, não estava falando da igreja local, estava falando da igreja como um todo, as dificuldades que nós todos como igreja temos em acolher pessoas, mesmo levando o Evangelho que fala do amor de Cristo, mesmo levando o Evangelho que fala sobre o perdão de Cristo que restaura a vida das pessoas. Mas nós vemos, a partir desse texto e da realidade do preconceito, como o preconceito é terrível. E eu queria meditar sobre isso, sobre o terrível laço do preconceito. O terrível laço do preconceito. Olhando para essa história que nós temos diante de nós, desse homem chamado Simão, que convidou o Senhor Jesus para ir à sua casa jantar. E é bom a gente entender como era naquela época. Quando uma pessoa convidava alguém importante para jantar, a porta da casa ficava aberta, porque era status para quem estava recebendo. Então ele deixava a porta da casa aberta, assim todos os que passavam, os transeuntes que passavam pela rua, podiam olhar, olhando para dentro, ver quem estava lá. E aquilo dava, estufava o peito do dono da casa, olha quem estou recebendo aqui na casa. E assim Jesus entrou naquela casa, ele entrou ali, e na realidade, todas aquelas gentilezas que deveriam ser feitas com Jesus, de acordo com a cultura e a sociedade judaica naquela época, que deveria ter água para lavar os pés de Jesus, ele deveria ter sido recebido com um beijo no rosto, ele deveria ter recebido o
óleo, para que desse uma impressão melhor até no seu rosto, tudo que era necessário, como mandava a praxe, o figurino, tudo que era necessário. Aquele Simão que convidou Jesus para ir jantar na casa dele não fez. Mas Jesus está sentado junto com Simão e com certeza outros convidados importantes que estavam ali também. Mas você sabe que naqueles dias, naquela cultura, não existia mesa como nós temos. Eles não se sentavam em cadeiras. Eles colocavam uma toalha no chão, serviam a mesa ali no chão, as coisas que iam comer, eles se sentavam no chão, sentados no chão e jogavam os pés para trás. E assim Jesus estava sentado, quando de repente, no meio do jantar, uma mulher, uma prostituta, ela vê a porta aberta e ela vê Jesus lá dentro. E ao ver Jesus, ela é impulsionada a vencer as barreiras que ela tinha e entrar na casa daquele homem, mesmo sabendo que ela ia sofrer preconceito, julgamento e tudo mais, mas ela não se importa com essas barreiras, ela quebra essas barreiras porque Jesus está lá. O amor de Jesus atraiu aquela mulher. O amor de Jesus foi mais forte do que qualquer barreira que pudesse ter para ela ser chegada dela. E assim diz o texto que ela se chega por trás aos pés de Jesus, porque os pés dele estavam para trás, sentados. Como a gente costuma sentar de lado, meio que colocando assim o braço no chão, E ela chega por trás e começa então a lavar os pés do Senhor Jesus. E aí nós temos toda a história que desenrola através dessa cena maravilhosa, dessa mulher lavando os pés de Jesus, Simão cheio de preconceito e Jesus trazendo lições maravilhosas para a nossa vida. Meus irmãos, o preconceito, ele é um laço terrível, porque ele faz com que a pessoa se coloque numa posição de superioridade. O preconceituoso, ele se coloca numa posição de superioridade, em condições de achar que ele pode julgar as pessoas, achando as pessoas inferiores a ele, seja inferior no sentido moral, seja inferior no sentido material e até mesmo espiritual. Há vários tipos de preconceito. Há tanto preconceito social quanto preconceito religioso também. E aquele homem então ele se coloca nessa posição de superioridade. Ele olha de cima para baixo. Ele julga a mulher. Ele julga até o próprio Senhor Jesus Cristo. O preconceituoso ele só não faz uma coisa: julgar a si mesmo, julgar-se a si mesmo. Abra por favor a sua Bíblia em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Lá no finzinho da sua Bíblia, depois de Hebreus e antes de Pedro. Tiago capítulo 4, nos versículos 11 e 12. Veja só o perigo que se encontra numa pessoa preconceituosa. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros, não faleis mal uns dos outros. Bom, aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Está falando de Deus, aquele que pode salvar e fazer perecer. E aí ele faz uma pergunta: tu, porém, quem és que julgas o próximo? É interessante que Tiago ele fala sobre a lei régia. A lei régia, ele fala na sua carta. A lei régia é a lei que diz que você deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E ele está dizendo que quando, em lugar de eu amar, demonstrar amor,
demonstrar amor aqui é importante entender que não é sentimento. Isso é muito importante para nós. Nossa cultura ocidental é uma cultura que relaciona amor com sentimento. E na Bíblia você não precisa ter sentimento para ter amor por alguém, para agir com amor. Por isso que você pode amar até o seu inimigo, mesmo que você não sinta amor por ele pode ser seu inimigo, e ainda assim você pode ter atitudes de amor para ele, dando de comer, dando de beber, como diz a palavra do Senhor. Mas o que nos ensina a lei régia é que você deve amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E daí o Tiago vai dizer assim: se você, em lugar de amar, você ou praticar a lei, você julga o irmão, você está julgando a lei, você está se colocando no lugar de Deus, porque um só é legislador e juiz. Você está se colocando no lugar de Deus. Quando você tem preconceito, evidencia preconceito contra alguém, se colocando nessa posição de superioridade, você está tentando tomar um lugar que só Deus tem direito. E daí o que diz? Você vai ser julgado à altura do que você está julgando. E essa é uma questão muito séria, porque o seu problema já não é mais com o seu próximo. O seu problema agora se tornou um problema de Deus. E é isso que o Senhor Jesus Cristo vai mostrar para Simão. Mas o preconceito, ele não é só um terrível laço que faz com que a pessoa se coloque numa posição de superioridade. O preconceito também faz com que a pessoa se alie somente aos seus iguais. Ela vai se aliar somente aos seus iguais. Então ele julga a mulher. Por quê? Ah, mas a mulher é uma prostituta, né? Então ela tinha que ser julgada. Você já imaginou uma prostituta? Vou deixar ela entrar na minha casa, vou deixar ela entrar na minha igreja, vou deixar... E vai ficar por isso mesmo? Não, eu sou uma pessoa séria, uma pessoa responsável. Então eu não quero relacionamento com esse tipo de gente. Então, digamos aí que a gente poderia dizer assim: vou pensar sobre o assunto. Mas o problema é que ele não ficou no juízo sobre a prostituta. Ele julgou também o Senhor Jesus Cristo, que não tinha pecado. Ele julgou Cristo porque Cristo acolheu aquela mulher em amor. E ele julga o Senhor Jesus Cristo. Se esse homem fosse profeta, se ele realmente fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E ele com certeza não ia permitir que ela fizesse o que ela está fazendo. Então você observa o seguinte: ele julga tanto aquela que era pecadora, como ele julga aquele que não tinha pecado. Na realidade ele se alia aos seus iguais, porque os outros que estavam na mesa pensavam iguais a ele. Os que estavam com ele à mesa, diz o verso 49, começaram a dizer entre si: quem é este? E até perdoou pecados. Os amiguinhos que estavam ao redor da mesa pensavam igual a ele. E o preconceituoso ele é assim: ele se alia àqueles que pensam como ele, àqueles que agem como ele. Só ele sabe, só ele é bom, só ele que pensa que o que vale. E o preconceituoso, ele dificilmente se vê como preconceituoso. Não, ele é uma pessoa que avalia as coisas com oportunidade. Então ele tem esse direito de se colocar no lugar de Deus, uma atitude de superioridade, e também de olhar para as pessoas com o seu olhar de juízo. Então isso é um problema sério. Queridos irmãos, ainda nós vemos aqui
que o preconceito ele só pode ser rompido pelo verdadeiro amor. Preconceito ele só pode ser rompido no laço que ele é na vida de uma pessoa pelo verdadeiro amor. Meus amados irmãos, pessoas só são o que são, e só fazem o que fazem pela ausência de Deus no coração delas. Não há outra resposta. Pessoas só são o que são e só fazem o que fazem pela ausência de Cristo no coração delas. Mas de repente Jesus está ali. Jesus entra naquela casa. E quando Jesus entra naquela casa, Deus entra naquela casa. Porque a Bíblia diz que Jesus é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele entra ali naquela casa. E a presença de Jesus ali é uma presença, não só uma presença de amor, mas é também uma presença de juízo. Porque onde Jesus está, Ele leva consigo essas duas características de atributos de Deus. Ele é amor, mas Ele é também justiça. Duas realidades de Deus na pessoa de Cristo, porque Ele é Filho de Deus. Então Ele está ali. E a mulher vem, e ela vem até Jesus, porque ela vê o amor de Cristo. Ela vê o amor de Deus na pessoa de Cristo. Alguém que realmente se importava e que recebia todas as pessoas no mesmo nível. Todos são pecadores aos olhos de Deus. E aí a Bíblia Sagrada diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então Jesus não julga aquela mulher. Ele a recebe como ela era, em amor. Mas o interessante também é que, ao mesmo tempo, enquanto Simão estava dizendo consigo mesmo, diz a palavra, estava apenas na mente dele, não falou para ninguém. Ele não revelou os segredos do seu coração. Porque olha aí comigo, por favor, o versículo 39. Ao ver isso, o fariseu me convidaram a dizer consigo mesmo. Ele não falou para os outros, só estava na sua mente, no seu coração. Disse consigo mesmo. Sabe quando você está falando assim? Lá, eu sei. E está olhando assim ele. Mesmo dando daquele sorrisinho, era mais ou menos assim. Se esse for o profeta, também saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, que é pecadora. Olha Jesus. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer, queridos, ninguém precisa falar nada para Deus. Ele conhece cada olhar, Ele conhece cada coração, Ele conhece cada reação nossa. Ele sabe de tudo que se passa em nosso coração. Nesse exato momento, Ele está aqui e Ele conhece o pensamento de cada pessoa que se encontra aqui nessa noite. Ele sabe de todos aqueles que estão prestando uma atenção firme. Ele sabe daqueles que a mente está declarando. Ele conhece exatamente aqueles que estão acolhendo a mensagem e aqueles que estão, talvez, com juízo na sua mente. Ele sabe. Ele sabe de tudo. Ele conhece os segredos do nosso coração. E Jesus, Ele não avalia as coisas segundo a aparência. Ele não julga segundo as aparências, mas Ele julga segundo a reta justiça de Deus. Ele avalia não só as palavras, Ele avalia não só as atitudes, mas Ele avalia a motivação. Diz a palavra do Senhor que o Senhor pesa no Espírito a motivação que está por detrás das palavras e dos atos, dos pensamentos, de tudo. Por que eu estou pensando da maneira como eu estou pensando? Por que eu estou agindo como eu estou agindo? Por que eu fiz o que eu fiz? E Jesus, Ele avalia tudo isso. Ele não julga como os homens julgam. O juízo de valor de Cristo é outro.
Enquanto Simão estava ali, pensando só consigo mesmo, Jesus já estava olhando e viu os pensamentos de Simão. E Jesus então lhe contou uma parábola. Simão, eu tenho alguma coisa para te dizer. Tinha 2 homens, um devia 500 denários. Deviam para a mesma pessoa, 500, o outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha como pagar. E daí o homem perguntou os dois: qual desses dois vai amá-lo mais? Que devia mais. Tudo bem, Simão, você julgou bem. Você viu como que você é capaz de fazer as avaliações certas, né? Eu vou dizer para você uma coisa. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para Simão? Você acha que você não tem dívida nenhuma com Deus? Você acha que a sua dívida talvez seja menor do que a dela? Mas aos olhos de Deus vocês devem a mesma coisa. Você se acha um homem que quer ser religioso e você cumpre as leis, acha que as cumpre de maneira correta? E Jesus podia dizer para ele, né? Se você cumprisse as leis de maneira correta, não precisaria ter não, né? Que acharia algo perfeito, já era suficiente. Mas você também. Mas Jesus não julga, irmão. Aliás, irmão, Jesus simplesmente diz para ele: olha, tanto é devedor quanto outro é devedor, mas está aqui quem veio para perdoar, está aqui quem veio para cercar as contas. E a oportunidade que vocês têm agora, tanto você quanto ela, só que ela está reconhecendo a dívida e você não. Você está se colocando no lugar de Deus. Queridos, eu disse que o preconceito só pode ser cumprido pelo verdadeiro amor. Mas o verdadeiro amor, o único que tem condições de demonstrar, de vivenciar o verdadeiro amor é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro ser humano que tenha essa capacidade de vivenciar e de demonstrar o verdadeiro amor, senão Cristo. E é por isso que eu quero dizer que só onde há verdadeiro amor, o pecado, o preconceito, ele pode ser vencido. Porque a palavra de Deus nos ensina que o amor cobre multidão de pecados. O amor de Deus cobre multidão de pecados. Mas é somente o amor de Deus. Mas se nós formos pensar assim também, nós precisamos dizer, meus amados irmãos, que a igreja é um lugar onde esse amor ele deve ser vivenciado pelos cristãos. O pecador ele não precisa pedir licença para entrar. Não importa qual seja o pecado dele. Ninguém precisa entrar no meio de um culto público, porque todo culto é público. Não importa se ele é feito dentro do templo, ou não importa se ele é feito numa praia. Mas todo culto é público. E ninguém precisaria entrar no culto público e tentar chocar no meio do lésbico, como aconteceu esses dias no culto lá do pastor Marco Feliciano. Ninguém precisaria vir e tentar chocar, né? Por que as pessoas fazem isso hoje? Porque na realidade nós como cristãos nós temos tido grande dificuldade de lidar, não com preconceito, mas grande dificuldade de lidar com o amor, como nós somos amados por Deus. É fato que quando nós passamos em qualquer lugar que nós vemos alguma atitude suspeita, e eu sou assim também, nós olhamos como roupa. E de fato algumas coisas nos chocam o coração de Deus. Porque todo pecado entristece a Deus, todo pecado é odioso aos olhos de Deus, todo pecado. Não é esse ou aquele pecado. Quando o apóstolo Paulo escreve Romanos capítulo 1,
Ele não está falando simplesmente a respeito de uma classe de pessoas. Ele está dizendo que a humanidade se afastou tanto do padrão de Deus, se afastou tanto de Deus, que ela foi capaz de chegar a um ponto tão degradante, que ofende tanto a Deus, que não há outro remédio para a humanidade senão o Evangelho de Cristo. Não há outro remédio para a humanidade senão o Evangelho de Cristo. Por isso que Paulo diz, ele conclui dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto também do grego. Ele fala ali que a humanidade, longe de Deus, afastada de Deus, vai cometendo as piores atrocidades que a mente humana nem pode imaginar. E daí diz a palavra que Deus entregou. Deus entregou. Toda a humanidade está entregue ao pecado. Toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. Toda a humanidade está sendo dirigida pelo príncipe deste mundo. E para sair de debaixo desse governo maldito que leva as pessoas para o inferno e as separa de Deus, há uma única possibilidade: o Evangelho de Cristo. Porque se por um lado os seres humanos, nós fomos criados para um relacionamento de amor com Deus, nós pecamos e nós fizemos uma escolha errada, em lugar de querermos uma relação correta com Deus, nós quisemos nos colocar no lugar de Deus, sereis iguais a Ele, disse Satanás, Adão e Eva. E por causa dessa decisão errada, veio consequências, vieram consequências horríveis. A quebra da comunhão com Deus, a morte, e a morte eterna, a separação eterna de Deus. E por causa disso, nós criamos um mundo à nossa imagem e nossa semelhança, não mais a imagem e semelhança de Deus. Nós vivemos um mundo preconceituoso demais, mas todo ser humano é preconceituoso. Até aqueles que dizem: não, vocês são preconceituosos, eles também são preconceituosos. Todo ser humano é, porque o mundo está vivendo a imagem e semelhança do pecador. Nosso mundo é um mundo preconceituoso. É um mundo que busca a luta só pelos seus interesses, só pelos seus ideais, ofende os outros e não se preocupa com isso, se sente ofendido, mas não vê que ofende o outro. Preconceito, preconceito, preconceito. Eles querem Deus como Simão queria Jesus na sua casa. Fica aí. O senhor veio aqui para me conhecer. Eu sou um grande homem. Eu sou um homem homem religioso, homem igual eu e os meus amiguinhos aqui. O senhor não vai conhecer. Meu grupinho aqui, o senhor precisa de nós, Senhor Jesus. Não somos nós que precisamos, o senhor que precisa de nós. Se o senhor quiser a nossa ajuda, nós estamos aqui para te ajudar, porque nós somos bons. Assim que o ser humano ele se acha em relação a Deus, quando ele quer um tipo de relação com Deus, é isso que a religião ela tenta de alguma maneira amenizar esse buraco do relacionamento que ficou entre o homem e Deus, tentando através das tuas obras, das tuas ações, das tuas atitudes, da religiosidade, dizer: eu sou bom, eu vou à igreja todo domingo, eu dou até meu dízimo durante o mês. O senhor acha que é fácil fazer isso? Eu dou meu dízimo, eu posso ter coisas boas, eu até gosto de algumas pessoas, tem algumas até que não. É verdade que elas gostam de mim também, é fácil gostar de quem gosta de mim, amar de mim, ama. Está na palavra. Mas Jesus disse que recompensa a Deus. Não é verdade? Mas é assim que a gente tenta se relacionar com Deus. Mas Deus não aceita esse tipo de relacionamento. Ele não aceita.
É por isso que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem chamada Maria, por obra do Espírito Santo, e ele nasceu sem pecado, e ele viveu uma vida perfeita em favor daqueles por quem ele veio dar sua vida. Ele viveu uma vida perfeita, cumprindo a lei de Deus no lugar dessas pessoas. Ele veio, e mesmo ele vivendo essa vida perfeita, não houve lugar para ele. Ele só demonstrou amor pelas pessoas, e não houve lugar para ele entre nós. Para ver todo ódio do pecado, nosso pecado tem contra Deus. Nós julgamos e matamos o Filho de Deus. Se você não entender isso, se você achar que porque você tem a igreja, porque você dá o seu dízimo, porque você ajuda alguém, porque você é um bom filho, porque você não dá problema, você é até fiel no seu casamento, e que porque você não faz determinadas coisas está tudo ok com você, eu tenho uma péssima notícia para dizer para você. Com tudo que você acha de valor em você, você vai para o inferno, porque essas coisas não têm valor algum sem Cristo. A palavra de Deus diz que todas as nossas obras não passam de trapos de imundícia. Nada que nós façamos pode de alguma maneira amenizar, abrandar a ira de Deus contra nós. Nós somos capazes de matar o filho dele. Mas como não estava lá? Estava sim. Estava sim, eu e você estávamos lá. A raça humana somos nós. Como Martinho Lutero dizia, que ele carregava nos seus bolsos os pregos que crucificaram o Senhor Jesus. E enquanto nós não reconhecemos esta verdade, de que nós matamos o Filho de Deus, mas é fato também que Deus o entregou, e o entregou como sacrifício pelos nossos pecados, para retirar sobre nós a ira de Deus. Ele recebeu no seu corpo as penalidades que os nossos crimes, os nossos pecados mereciam. Ele fez isso por nós, mas ele venceu a morte, e a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele fez isso porque ele não só pagou o preço dos nossos pecados e recebeu a ira de Deus que era contra aqueles por quem ele deu a sua vida. Ele não somente fez isso, mas pela sua própria justiça, porque ele nunca pecou, ele levou os nossos pecados. Pela sua própria justiça, ele teve condições de vencer a morte e de não ficar debaixo do poder da morte. E agora, como ele está vivo, ele voltou da morte para oferecer vida a todos aqueles que reconhecem que são pecadores e que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Ele de todo o seu coração. É isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer por nós. E sabe uma coisa? Aquela mulher que era pecadora, ela não foi recebida por Jesus porque ela tinha alguma coisa boa nela, ou porque Jesus viu o potencial que ela tinha. E às vezes a gente pensa assim, né? É que Jesus viu o meu potencial, o meu valor, o meu ego, né? A gente pensa assim às vezes que Jesus nos salvou porque ele viu o potencial da nossa vida. Eu lembro uma vez um amigo orando e ele orou assim: Senhor, começando o domingo de manhã, e eu estava lá, amém, amém. Daí ele falou um negócio, eu falei, não dá para falar amém, né? Porque ele orou e falou assim: porque o Senhor viu que havia em nós um potencial. Não tem potencial nenhuma, não tem porcaria nenhuma em nós. Falando uma linguagem bem português, bem claro, nada que a gente possa oferecer a Deus em bom, irmãos. Não existe nada, nada. Deus salvou aquela mulher por causa da misericórdia dele. Ele é rico em misericórdia. Mas Deus diz: calma,
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isso não é de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. É coisa maravilhosa do Evangelho de Cristo. Ninguém é merecedor, ninguém é merecedor, mas aqueles que reconhecem que são indignos, é esses que estão incluídos na parte de Deus. É esses que Ele deu a vida e ressuscitou. Eu quero concluir dizendo que muitos estão na igreja e também são como Simão. Querem Jesus perto, mas não tão perto que Ele venha dizer que eu preciso mudar de vida. Jesus, fica aí. Eu te convidei para comer, come tudo. Come a sua comidinha, fala nada. Quero Jesus que se encaixe em seu mundinho de preconceito e se torne um amiguinho entre um grupinho de amigos, entre os da denominação. Ele pensa igual, ele age igual, ele seja igual, e se não for igual, não serve. Vai procurar outra igreja. Vai procurar outra igreja. Mas, meus amados irmãos, Jesus ele veio com uma missão. Ele veio para dar a sua vida em resgate pelos pecadores. Ao reconhecer isso, ele chegou à conclusão: eu sou o principal dos pecadores. Eu matei a Cristo, mas Ele morreu e ressuscitou e voltou para dar uma nova oportunidade de vida. Queridos, a igreja está aqui na mesma missão. Então, venham os pecadores. Não importa como eles venham. Nós não queremos saber qual é o pecado que você cometeu. Eu quero só dizer para cada pecador: nós somos iguais. Eu não sou em absolutamente nada melhor que você. Sou tão pecador quanto você. E sem a graça de Cristo, tanto eu quanto você estamos perdidos. Não importa se eu sou um pastor, e se você seja lá o nome que coloquem sobre você. Mas eu quero dizer para você que tanto o pastor como qualquer outro pecador só é salvo pela graça maravilhosa de Cristo. E se você reconhece que você precisa de Cristo, você pode ter certeza que você já está vencendo preconceito para poder levar o Evangelho de Cristo a outros. E você poderá dizer um dia, como Paulo disse: fiz de tudo para todos, para que de alguma maneira eu pudesse alcançar alguém. Porque eu tudo faço por causa do Evangelho de Cristo. Tudo eu faço por causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, o preconceito é algo terrível, é um laço que prende as pessoas. Que Deus, em seu infinito amor, possa nos livrar desse laço. Que esse laço não prenda os nossos pés, que esse laço não prenda as nossas mãos, que esse laço não prenda a nossa consciência, para que Cristo verdadeiramente Ele possa viver em Ele, mas o seu amor continue sendo estendido a prostitutas, a publicanos, a pessoas normais aos nossos olhos, a todos aqueles que reconhecem: eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.